Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Conforme o combinado, estamos novamente com o Vai Dar Política falando sobre o crescimento e o avanço das câmaras mirins por Santa Catarina, aproveitando a presença, é claro, de algumas pessoas fundamentais nessa história, que são os coordenadores desses grupos bacanas. Leia, você que veio de Floripa, então é sempre a nossa primeiríssima chamada a falar sobre as ações que são feitas lá em Florianópolis. Então, no Núcleo de Educação para a Democracia, a gente construiu aí alguns passos de formação para estar auxiliando as câmaras, né, essas 95 câmaras aí que estão ativas no nosso estado. Então, nós temos 3 momentos de formação. Um primeiro que é o seminário de iniciação do vereador mirim. Geralmente a gente inclui aí junto as câmaras que estão em início de legislatura e fazemos uma conversa sobre o papel do vereador, a Constituição e o Poder Legislativo e uma oficina de oratória, que é para eles iniciarem o processo. Mas no meio do ano, que é esse período que nós vamos entrar agora, a gente está trazendo as conferências regionais de vereadores mirins, onde a gente pretende qualificar e aprofundar um pouco mais alguns debates e também, através de discussão com os próprios vereadores das regiões mirins, né, que eles nos tragam algumas soluções, né, para atender algumas demandas e alguns problemas. E depois, então, por último, num ano letivo, a gente pode dizer assim, né, uma legislatura para nós, enquanto professores que somos, né, Luciana, é um ano letivo, a gente tem um encontro estadual, então, onde a gente pretende reunir todos eles. E esse ano nós tiramos como um tema central a questão do problema da dependência tecnológica, né? Que isso está tão presente e os próprios vereadores mirins, vereadoras mirins, eles são o público que pode estar tendo esse problema, né? E como é que a gente vai discutir com eles, que já são, digamos, crianças e adolescentes fora da curva, porque já se candidataram, já concorreram a uma eleição. Como é que a gente pode fazer com que eles auxiliem o poder público municipal na criação de políticas públicas e no debate sobre esse tema, né? Então, para nós da escola, a gente tem um processo de formação que tem começo, meio e fim, né? Então, quando a gente vem para Balneário Camboriú, por exemplo, nesta semana do dia 5 de julho, onde a gente vai ter aqui a conferência regional das câmaras mirins da região da Anfre, né? Onde a gente tem poucos municípios só que não tem ainda, e aí a gente vai tratar também nesse encontro, quem sabe, buscar, ir atrás, visitar algumas câmaras para que eles também tenham esse programa. Então, essa é a nossa proposta, né? E sempre lembrando que a escola tem essa proposta de formação, mas a gente não conseguiria fazer nada se não tivesse os coordenadores das câmaras mirins. Principalmente porque, assim, majoritariamente, arrisco aqui a dizer, né, sem uma pesquisa científica, que 98% dos coordenadores das câmaras mirins, ser coordenador é mais uma função dentro da Câmara de Vereadores. Eles são servidores que têm suas funções e também coordenam a Câmara Mirim. Então, são poucos os municípios que têm o privilégio, né, de ter somente um servidor como coordenador. Então, por isso que eu digo que a dedicação de quem coordena o programa lá na Câmara também é fundamental para esse programa dar certo, funcionar e ter, então, a nossa parceria da Escola do Legislativo da LESC nessa qualificação, né, cada vez maior aí, e de a gente ter o resultado que a gente tem no nosso estado. Com certeza. Por muito tempo, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú Mirim foi soberana e foi a primeira a ser criada. Começa Márcio Gonçalves falando aquilo que ninguém gosta muito de falar. Quais são as dificuldades, né? O pessoal daqui da região fala os perrengues para implantar essa Câmara Mirim e se manter ativa até hoje. Quanto tempo já de atividade? Conta pra gente, na real.
Então, nós estamos aí na ativa há 18 anos, né? Não somos a mais antiga do estado, né? Acho que Blumenau é a mais antiga. Blumenau 22 e Caçador 20. Então. Mas da região da Anfre foi a primeira. Isso, na região da Anfre somos a primeira. E vai muito da coragem, né? Do parlamentar, do vereador da época, do presidente da época, em implantar, né? E o difícil é permanecer, né? Como a Leia falou, infelizmente, muitas câmaras mirins, pela troca ali de mentalidade, pela troca de presidência, né? A legislatura acaba se perdendo, né? Não sei se foi sorte ou talvez um pouco de competência também, nós conseguimos ali, né, permanecer por esse período. E o ganho que o projeto teve também, a gente percebe uma evolução do projeto no decorrer do tempo. A gente fica muito feliz ali pelo tudo que foi realizado lá no passado. E a gente fica feliz o tanto que o projeto, né, cresceu, se desenvolveu e formou diversos, né, como a Leia falou antes, o objetivo não é formar políticos, não é formar lideranças, formar cidadãos conscientes, né, críticos, que eles possam ali se colocar, seja na escola, no trabalho, né, com opinião, e esse é o objetivo do projeto. Que bacana. E vamos passar para as meninas, então, a professora Lu, contar como é que foi esse primeiro momento, quando foi criado o Câmara Mirim, aí na cidade de Navegantes, as principais dificuldades, os desafios pelo caminho, que a gente sabe que nem tudo são flores. Então, o programa Vereador Mirim, ele já existe há muitos anos em Navegantes, tá? Mas por outras situações que ocorreram, ele parou. No ano passado, ele foi resgatado, tá? Então, ele foi resgatado assim, com muita motivação, com muitos sonhos, com muito trabalho intenso, né? Nós tivemos o apoio de todos os nossos vereadores ali da Câmara de Vereadores e, inclusive, assim, deixar destacado que esse envolvimento e essa interação que nós temos com as outras câmaras mirins, né, especialmente com o apoio da LESC, é fundamental para que o programa ele se fortifique. No ano passado, nós tivemos os nossos vereadores mirins, eles eram alunos que estavam no 5º e 6º anos, né? Foi feito sorteio para que eles pudessem, então, ocupar uma das vagas da Câmara Mirim. E neste ano, né, e com as interações que a gente teve com outras câmaras, nós achamos melhor que seriam alunos dos 7º e 8º anos, na idade de 13 e 14 anos, e fizemos, então, a eleição nas escolas, né? Então, esses candidatos, eles tiveram a oportunidade de fazer a sua campanha política, né? De fazer essa divulgação dentro da escola também, tá? E eles foram, por meio do voto eletrônico, escolhidos para representar, então, a sua unidade escolar na Câmara Mirim de Vereadores. Que bacana. Vamos agora à Penha com o Vitor Miranda. Parece que a gente está fazendo um ao vivo de lá, né? Essa é a brincadeirinha. Para falar como é que foi esse primeiro momento, então. O momento de abrir o caminho para o Câmara Mirim da cidade. Então, assim como a professora Luciana comentou, o programa Câmara Mirim na Câmara de Penha também teve uma primeira experiência lá em 2001. É mesmo? 2002, né? Foi uma experiência solo, só aconteceu aquele ano, né? Então, vem novo presidente e tal, muda, né? É uma coisa fundamental a gente ter uma perspectiva de institucionalidade do programa para que ele seja contínuo, né? Porque muda a mesa diretora, muda a presidente, muda a mentalidade, né? E então isso precisa, para um programa Câmara Mirim funcionar, ele precisa não só de um coordenador, uma coordenadora, é preciso vontade política, né, do presidente, da mesa diretora, é preciso um trabalho conjunto dos servidores da casa, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho. E como a Leia comentou no início, é o nosso caso, né? Lá a gente toca o programa eu e a advogada da casa. Eu sou jornalista da casa, minha colega é advogada, tanto é que ela não pôde, né, vir hoje assim, porque está nas demandas no dia que estamos gravando esse podcast. 3 de julho, lembrando. 3 de julho, uma então segunda-feira, é dia de sessão ordinária na Câmara, então a nossa advogada também, coordenadora da Câmara Mirim, está na correria. Não que eu também não estivesse, mas assim, fiz questão de prestigiar essa iniciativa, né, e o espaço que o Márcio nos ofereceu, para trocar ideia e pensar, né, como que a gente pode fazer para consolidar as câmaras mirins aqui na região da Anfre.
Nós retomamos, então, em 2015, né, e ainda com o nosso diretor-geral à época, que era o Evandro, ele que teve a sacada de retomar o programa Câmara Mirim em 2015, e eu entrei via concurso público nesse ano, no final desse ano, e em 2016 comecei a coordenar. Então, assim, naquela, né, chamando os colegas para ajudar, porque você precisa de um departamento de compras para ver o que é necessário para que as coisas aconteçam, você precisa do técnico de som para coisa... Mobiliza toda a né? Câmara, Você né? mobiliza todo mundo, A né? moçada mobiliza os adultos, essa é Né? a real. Então, é um trabalho... A gente fala dos coordenadores, mas assim tem todo um trabalho conjunto entre os colegas da casa e vontade política da mesa diretora do presidente para que a coisa realmente aconteça, né? Isso sem falar das escolas, né? Que são as parceiras e que fazem tudo acontecer no processo eleitoral e de escolha dos jovens parlamentares ou dos vereadores mirins, como queiram. Com certeza. Pegando esse gancho aí de como manter, que é o que o coordenador aqui de Balneário falou, o Márcio Gonçalves, a grande sacada aí para conseguir manter. Tem o desafio da criação, a implantação, que é uma jornada, mas depois consolidar, né? Conseguir continuamente ter apoio. Tem alguma dica, né, nessa linha aí, Leia? Você que já está lá na LESC. Dica não tem ela pronta, né? Não a existe uma receita de não. bolo. E aí o que a gente também, há 2 anos atrás, a gente tem feito são encontros estaduais dos coordenadores. Ah, isso né? ajuda. Ajuda porque às vezes o problema de uma Câmara Mirim, ela é o problema de outra, né? Nós tínhamos muita reclamação com relação, por exemplo, à questão como prestar conta, né, do investimento feito no programa Câmara Mirim, essa relação com a parte da contabilidade das câmaras, problema com a manutenção, como o Márcio mesmo colocou aqui, durante uma troca de presidência, né? Um vereador que preside durante um ano, no final do ano troca e aí o próximo não tem a mesma análise, né? Ou a mesma olhar sobre o programa e aí resolve que ele vai se tornar inativo. Então, a gente tenta criar os espaços para que essa troca seja feita, porque às vezes uma Câmara lá de um determinado município achou o pulo do gato, né, de tentar fazer de um jeito que essas instabilidades ou políticas ou de troca de presidente ou da relação com a parte da contabilidade da Câmara não sejam uma pedra no caminho para a manutenção. E aí essas trocas vão sendo feitas e aí, claro, cada um vai se adaptando, né, fazendo as suas adaptações às suas realidades e, na minha avaliação, isso tem dado certo, tanto é que a gente tem tido, tirando esse último período da pandemia, né, que foi, ninguém tinha governabilidade sobre isso, a quantidade de câmaras que se tornam inativas de um ano para o outro por essas instabilidades, elas têm diminuído bastante, né? Então, eu acredito que criar espaços de debate, de troca de experiências, de reflexão, de trazer temas, né? Por exemplo, hoje, agora há pouco a gente estava conversando sobre a questão do letramento político, né? O que é isso? Como é que a gente faz isso com as crianças, com os jovens, com os próprios adultos, né? A gente tem adultos que precisam ser letrados politicamente também, né? Então, ter esses espaços de conhecimento e de troca, eu acredito que são uma das principais ações para a gente consolidar cada vez mais aí o programa Câmara Mirim ou Câmara Jovem em Santa Catarina. Os nomes, a gente já falou lá no outro programa que a nomenclatura vai mudando, né? Sim, sim. Às vezes é parlamento, às vezes é Câmara, Mirim, mas a faixa etária, num modo geral, ela se mantém parecida entre os programas no Estado? Nos últimos... Como esse levantamento que a gente faz todo ano, né? Nós tivemos, um pouco antes da pandemia, 2020, 2018 em diante, nós tivemos um crescimento da criação de câmaras jovens, né? Trazendo mais a faixa etária do 9º ano, do 1º ano do ensino médio, mas antes disso era majoritariamente do 6º ao 9º. Né? Que aí pega do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que pega de 9 a 12 anos.
esse ainda continua sendo o público majoritário. Mas teve, sim, antes da pandemia, e agora também a gente tem acompanhado esse crescimento de uma Câmara jovem, né? De uma Câmara um pouco mais amadurecida aí com os alunos do 7º, 9º ano, que aí porque cada faixa etária tem um retorno, né, diferenciado. Então, está tendo aí um investimento por parte das câmaras num público, né, numa geração aí um pouquinho mais madura. Vocês podem não acreditar, mas chegamos já no 15º minuto desse bate-papo. Voa, né? E quem ouviu todas essas informações deve estar perguntando: quem que é essa Leia? A Leia Medeiros, gente, ela é gestora do Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo, também conhecida como a LESC, a nossa LESC aqui de Santa Catarina. Por isso que ela domina bastante o assunto, tá, pessoal? Então, passar a palavra aqui à esquerda de novo para a nossa prof. Lu, falando de navegantes, para as suas informações finais, porque o tempo já está quase esgotando. Então, neste ano, nosso programa Vereador Mirim tiveram várias interações, várias atividades, né? Então, hoje nós estamos tendo um importante momento em Navegantes, que é a implantação do transporte público, que os vereadores mirins participaram para a escolha do nome do transporte público, o transporte Dengo-Dengo, que eles foram consultados. Eles tiveram já conversa com o prefeito sobre a implementação dos programas que estão sendo implantados, né, do projeto político da cidade. E neste mês nós não teremos a sessão ordinária. No entanto, eles estão envolvidos desde esse seminário que haverá aqui na Câmara de Balneário Camboriú e outras atividades referentes também ao Júlio Dourado, que eles estão bem envolvidos, né? Então, a gente só tem a agradecer todo o apoio das câmaras mirins, né, e da ALESC, e dizer que o programa Vereador Mirim de Navegantes envolve várias mãos, né? Não só a minha parte como professora, mas tem várias pessoas dentro da Câmara de Vereadores que apoiam e torcem para que o programa seja cada vez melhor. Muito obrigada, Luciana Fidelis de Souza da Costa, hoje representando, então, o vereador mirim de Navegantes aqui em Balneário. Márcio Gonçalves, pela ordem da mesa, chegou a sua vez de falar. Então, só tenho a agradecer, na verdade, né? Eu acho que essa troca só fortalece o trabalho das câmaras mirins aqui na região. Fico muito feliz que agora, como a gente falou, não sou mais solitário, agora a gente pode fazer encontro regional, poder fortalecer, mostrar para os nossos parlamentares, nossos vereadores, quão importante é trabalhar educação política, né, para que cenas como a gente viu lá no começo do ano não se repitam no Brasil, né, e que a gente possa, então, formar a nossa juventude, né. E falar um pouquinho do trabalho rapidamente da Câmara Mirim de Balneário. Esse ano também nós temos eleições, né, um ano bem agitado, com urnas eletrônicas aí envolvendo também... Em que mês as eleições? As eleições, elas começam o processo ali em agosto, com a inscrição das escolas, depois tem a inscrição dos candidatos, outubro, campanha eles fazem as campanhas, e lá, dia 9 de novembro, mais de 5 mil alunos da rede pública e privada vão às urnas eletrônicas escolher os vereadores mirins para se representá-los no ano que vem. Temos também viagem técnica a Brasília esse ano, dessa vez com todos os parlamentares, né? A primeira vez a gente conseguiu, com muito esforço, levar um grupo pequeno, aí os nossos parlamentares viram como foi importante, né? Fomos a primeira Câmara Mirim do Brasil a trazer recurso federal para a cidade, e isso, né, fortaleceu o trabalho, né, e abre portas. Então, esse ano também vamos retornar e esperamos também fazer um bom trabalho com eles. É isso, passinho por passinho vai avançando, não é? Vitor, fala pra gente, então, um panorama geral aí, rapidamente, das principais ações e atividades, falando aí em nome, é claro, de Penha. É isso aí, esse ano foi... a gente sempre elabora um calendário no início do ano, né? Então, as escolas estão cientes, os vereadores mirins, os pais, e ao longo do caminho, através justamente dessas interações que nós vamos criando aqui com a Câmara Mirim de Balneário Camboriú, de Navegantes, já fizemos uma ação bem legal ano passado, né, professora Luciana? Com a Câmara de Balneário Pissarras. Então, a gente vai readequando o calendário muitas vezes. Aconteceu com o encontro regional lá em Itajaí, agora com a conferência de vereadores mirins aqui em Balneário. Nós estamos, com o passar do tempo, assim, vão surgindo possibilidades de ações, visitas técnicas e até de demandas trazidas pelos próprios vereadores mirins, né? No ano passado, a gente, nessa parceria com a professora Luciana, a gente fez uma audiência pública, cujo tema foi justamente a inclusão digital,
né, que é um tema que assim afeta diretamente a vida dos jovens parlamentares. Então, é um programa dinâmico, orgânico e que acaba dessas parcerias surgindo coisas muito interessantes e espero que essas parcerias só se tornem mais sólidas daqui para frente. Com certeza. Eu esperava que tivesse mais tempo ainda para a gente continuar, porque foram 2 programas que passaram assim voando, mas eu tenho certeza ao afirmar uma coisa, que a criança, que o jovem, que vocês foram um dia, nesse exato momento, está muito orgulhoso, está muito orgulhosa de cada um por essa trajetória de dedicação, que a gente sabe que não é uma dedicação acanhada, e sim uma dedicação muito grande de cada um para esses jovens todos, esses mirins todos que estão aí pelo estado de Santa Catarina, orgulhando os adultos. Obrigada mesmo pela participação no Vai da Política. Estão convidadíssimos, né, para voltar outras vezes, não é, Márcio? O Vai da Política vai ficando por aqui, mas você já sabe que pode assistir a esse programa, esse podcast aí elaborado totalmente pela Câmara Mirim de Balneário Camboriú, nas principais plataformas digitais e também no site do Legislativo, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Vai dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.